Começamos agora mais um episódio do Vozes do MPMT, o podcast do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Eu sou Tânia Halber e é com muita alegria que eu dou boas-vindas a você que nos ouve pelo Spotify ou também nos assiste pelo YouTube. Aqui você sempre vai se inteirar de assuntos que tratam da atuação do Ministério Público e também que impactam diretamente na sua vida, na minha vida, na vida de toda a população. E hoje o nosso assunto é sobre narcisismo. Você já deve ter ouvido falar. Mas você sabia que esta é uma característica bastante comum no perfil de homens que cometem violência contra a mulher? E quem vai falar com a gente sobre este assunto, sobre este tema, eu recebo aqui a especialista Kelly Arfuts, que é mentora sobre o transtorno de personalidade narcisista e técnicas de manipulação e pós-graduanda em neurociência. Muito bem-vinda, Kelly. Tânia, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acredito que todo meio de comunicação é um meio para libertar pessoas. Então, eu fico tão feliz quando eu posso falar sobre esse assunto, quando nós encontramos portas abertas, principalmente de um órgão como da relevância, né, do Ministério Público. E a minha alegria nem cabe em mim, porque eu sei que sempre tem alguém que precisa escutar aquilo que nós vamos falar. Então, o desejo do meu coração é que muitas pessoas sejam libertas hoje. Esse também é o nosso desejo, Kelly, por isso que a gente sempre traz esses assuntos e temas aqui. A gente precisa falar, a gente precisa levar a informação. E olha só, hoje nós vamos falar sobre vários pontos. Um deles é como saber se eu estou num relacionamento com uma pessoa narcisista, quais sintomas uma vítima de narcisista apresenta, porque às vezes a gente pode auxiliar, ajudar alguém. E é possível uma pessoa narcisista mudar? Estes são apenas alguns pontos, então fique com a gente. Nós estamos iniciando o Vozes do MPMT. Nós recebemos aqui hoje, em nosso estúdio do Vozes do MPMT, a mentora Kelly Arfuts. Ela é mentora sobre o transtorno de personalidade narcisista e técnicas de manipulação. Este é o nosso assunto de hoje. Kelly, a gente sabe quando a gente fala de narcisismo, ele é inato, né, do ser humano, e aí, lógico, tem umas características, a gente vai falar um pouquinho hoje, quando que ele pode ser considerado normal ou não, mas também a gente sabe que é uma característica muito comum na violência contra a mulher, uma característica comum dos agressores. Então, eu começo aqui esse nosso bate-papo perguntando como identificar um narcisista? Quando esse narcisismo, ele, vamos dizer assim, ele é perigoso, ele se torna um fator de risco no relacionamento. O narcisista, ele nunca vai se apresentar como um abusador. Ele vai se apresentar, ou ela, né? Vamos deixar claro, porque nós temos homens narcisistas e mulheres narcisistas, mas ele vai se apresentar como um príncipe encantado. O narcisista, ele vai ser aquele cara maravilhoso, aquele cara que todo mundo gosta, que vai falar o que você quer ouvir, que vai te ouvir. Por que o narcisista vai te ouvir? Porque do início já do primeiro encontro, o narcisista ele começa a criar um checklist de você. Todos os seus pontos vulneráveis, todas as suas fragilidades, para que depois isso se torne os gatilhos que ele vai acionar em você quando ele iniciar o abuso. Então, o narcisista, ele tem as vítimas que ele escolhe. Geralmente são pessoas que têm um perfil empático, são aquelas pessoas boas, né, boazinhas, que sempre querem o bem do outro, sempre querem fazer pelo outro. Sabe aquela pessoa que tira a roupa do corpo para dar para o outro? É uma das vítimas preferidas do narcisista. Por quê? Porque ele quer sugar e o outro está disposto a doar. E aí acredito também que é difícil, não é tão fácil assim identificar. Não, Porque não é imagine tão que você está fácil. conhecendo alguém. Esse alguém te trata super bem. Isso. É natural num relacionamento que vai sendo recíproco isso. Mas tem um segredinho aí. Tem alguns pontos que a gente pode observar. Tem um segredo para você começar a desconfiar da pessoa. Contrarinho. Seja do contra.
Faça oposição sistemática para você testar. Não uma vez, porque uma vez eles são habilidosos, podem, né? Mas vá de contra. Contrarie opiniões, contrarie decisões, aí chega num ponto que a pessoa começa a mostrar a verdadeira personalidade. Porque uma das características do narcisista é que eles odeiam ser contrariados. Eles têm que mandar. As Sempre coisas têm correto, que sempre ser do certo. jeito dele. Isso. Se você contrariar isso, ele começa a perder um pouco a linha. Mas às vezes não é de imediato. E isso é muito importante, Kelly, você trazendo, porque às vezes no começo do relacionamento, a gente não quer desagradar e contrariar. Exatamente. Ou seja, é fazer algo diferente do que é comum no início de Exatamente. relacionamento. Ainda mais a pessoa que está sendo o príncipe encantado. Ele vem um combo com todas as qualidades de tudo que você sonhou, porque nas entrelinhas da conversa você acaba soltando aquilo que você acha legal, aquilo que você gosta. Então, se você gosta de comer macarrão, ele gosta de comer macarrão. Se você quer ter família com muitos filhos, ele também quer ter família com muitos filhos. Se você tem se você tem vontade de viajar para a Itália, é o sonho da vida dele viajar para a Itália. Então, ele vai moldar a personalidade dele naquele momento para atender todas as suas expectativas. Só. A gente sabe, Kelly, que quando a gente fala de narcisismo, todos, né, os estudos apontam, tipo, lendo um pouco, narcisismo ele é presente no ser humano. Mas existe um limiar aí, até o ponto em que ele, digamos, seria aceitável, não ser benéfico, eu não sei como que a gente poderia definir isso, e a partir dali ele já começa a ser prejudicial, ou seja, começa a causar danos ao outro, é isso? Tem uma tríade da malignidade, a gente chama de tríade da malignidade. O narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. O narcisista, por si só, nós temos os graus de narcisismo, né? Cada um tem um grau. Porém, você não prejudica o outro. O narcisista perverso, o narcisista maligno, ele já é maquiavélico. Ele prejudica, ele adoece o outro, ele suga o outro para ele atingir os objetivos dele. Porém, ele procura não deixar que isso apareça na sociedade, porque ele trabalha em cima de um personagem. Quando ele sai de casa, ele veste aquele personagem, e na rua ele é uma pessoa, em casa ele ou ela são outras pessoas. Então, ele não vai chegar de fazer coisas tão esdrúxulas como um psicopata, que fique claro. Porém, todo psicopata é narcisista, maligno. Mas nem todo narcisista maligno é um psicopata. Então, é muito comum a gente ver, lógico, soltando assim, narcisismo ele não é presente somente em homens e nos casos de violência, como nós estamos falando aqui. Mas trazendo para esse caso, é muito comum nós vermos em algumas vítimas de violência, mulheres, que não chegam a ser agredidas fisicamente, mas sofrem diversos tipos de violência psicológica, patrimonial. E quando elas vão relatar, as pessoas não acreditam nela. Como se ela fosse louca, errada, e ela vem para o julgamento. Que ela que está inventando, ou, enfim. E porque o companheiro, no caso, o agressor, é bom. E ninguém acredita. É comum isso, então. É muito comum e eu queria dar uma resposta bem completa, porque eu acho que vai ajudar bastante, vai ajudar várias pessoas. Vamos lá. O relacionamento com o narcisista, ele começa na fase de idealização, que nós chamamos de love bombing, chuva de amor. Aquela pessoa vai ser o que você quer que ela seja, ela vai fazer tudo para te agradar, ela vai ser fiel a você naquele momento ali, né, que ela quer te conquistar e vai se dedicar a isso. Depois que você já está na teia narcísica, ele Conquistou. já conquistou, você vai entrar na fase de desvalorização. Por quê? Porque os narcisistas, eles querem pessoas que brilham, eles querem pessoas que têm vida, eles têm inveja daquilo que você tem e ele não pode ter. É muito comum narcisistas escolherem pessoas que têm um status, um poder, uma posição na sociedade, sabe? E daí, depois que ele consegue isso, ele não pode lutar contra isso. Então, o que que ele faz? Ele começa a minar sua autoestima. Começa a usar técnicas de manipulação, muitas vezes sutis,
para ir te desvalidando, desvalorizando. Então, nós temos mais de 10 tipos de técnicas de manipulação. Tratamento de silêncio, distorção da realidade, macacos voadores, fita métrica ilimitada. São várias técnicas. E aí, você vai vivendo aquilo e você não percebe, porque é muito sutil. Mas você começa a ficar sem energia, com a autoestima baixa. Aquele narcisista, ele vai te minando. Isso é comum, só fazendo aqui, né, Aham. um fio aqui, quando nós vemos mulheres que são, né, comunicativas, saem na vida social ativa, de repente, começa um relacionamento, aquela mulher muda, Começa a murchar. murchar. E aí você pergunta e ela sempre tem uma fala, não, não é bem assim, não. É quase assim, ou ela não está enxergando o que está acontecendo com ela, ou ela está sendo manipulada e o que está acontecendo. Então, de fora é perceptível que isso acontece, É muitas muito vezes. comum até ela proteger o abusador, porque ela não entende que ela está sendo manipulada. Exatamente. A forma como a pessoa faz e cria vários gatilhos em você, aciona vários gatilhos, você entra no pânico, no medo de perder, você acaba sempre. Mas assim, explicando aqui, a gente teve o love bombing, que é aí a desvalorização. Quando essa vítima já foi espoliada ao máximo, não tem mais nada para ser sugado dali, ela entra na fase de descarte, e é aí que eu vou responder sua pergunta. Porque na fase de descarte, o que o narcisista ou a narcisista faz? Começa a organizar a vida financeira dele. Então, se tem bens, começa a vender, começa a desfazer. Geralmente já tem outra pessoa e essa mulher vai ser descartada, mas ele faz o planejamento desse descarte. É tudo pensado. É tudo planejado. E quando, antes dele descartar, o que, que ele começa? Ele começa a empenhar uma campanha de difamação contra aquela pessoa. Então, ele prepara toda a mente do ciclo de relacionamento deles, daquele ciclo de amizade ou ciclo familiar, para provar que aquela pessoa está desequilibrada, aquela pessoa está louca, aquela pessoa está em depressão, mas ele não conta o que, que ele fez com aquela pessoa por anos, entende? Então, ele manipula a opinião pública, a opinião alheia sobre aquele alvo. Quando ele descarta e esse alvo acorda, porque daí vem, ficou sem bens, ficou sem às Ninguém vezes, acredita no ninguém que acredita, fala. às vezes perde a guarda dos filhos e aquela polêmica toda. Quando a mulher ou o homem desperta para querer falar, já foi construída uma imagem errada a respeito dele, através da campanha de difamação. E, Kelly, existem estatísticas, pesquisas ou é algo novo que mostram isso é muito comum? Assim, que quando a gente conversa, a gente vê nos casos de violência que a gente tem conhecimento, porque, né, vai ter Uhum. conhecimento em alguns casos, né, por um certo período. Mas ele é mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum do que a gente imagina. Eu acho que o que falta é a gente falar do assunto e a pessoa identificar, falar, poxa, foi isso que aconteceu comigo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por isso é importante a gente estar Por isso falando. que é importante a gente falar. E aí, olha que interessante. Nessa fase do descarte, nós temos uma quarta fase, que pode acontecer ou não, que chama hoovering. O que é o hoovering? Aspirador de pó. Aspira a vítima e solta. Aspira e solta. O narcisista, ele tem um prazer no jogo de gato e rato. Ele solta o rato para ele capturar de novo e solta. O que é o hoovering? Enquanto o narcisista não arrumou tudo que ele tem que arrumar para fazer o descarte final, ele fica segurando essa vítima. Ele vai manipulando, vai enganando, entre aspas, vamos tentando reatar, vamos tentando fazer dar certo. Enquanto isso, ele ou ela vai arrumando a vida, né? E quando tiver tudo pronto para o descarte, essa vítima é descartada. Por isso que é tão difícil. Olha, é tão doloroso você escutar. Eu tenho algumas mentoradas, elas saem do relacionamento procurando as migalhas. Elas não lembram a cor que elas gostavam, não lembram a comida que elas gostavam de comer. Elas têm lapsos de memória por causa da técnica de manipulação que chama gaslighting, que é a distorção da realidade. É tão distorcida a realidade que a pessoa começa a ter lapsos de tempo, de memória. Então, Danos são os danos são severos. Kelly,
a gente sabe, isso é lógico, não só para esses casos, mas em todos os casos, né? A gente tem empatia com a mulher que está numa situação, né? De violência, de respeito para essa mulher, se colocar à disposição. Mas nesses casos, eu pergunto aqui o que fazer? Qual orientação? A gente já vai caminhando aqui para o encerramento. Lógico, tem muitos pontos que eu ainda queria abordar, o tempo voa. Mas assim, que orientação que a gente pode deixar e dar para essa mulher que talvez ouvindo aqui acendeu um sinalzinho de alerta. Talvez a mulher ou alguém que está vendo isso numa outra pessoa, né? Seja numa amiga, numa familiar, num filho que sofre isso num ambiente familiar. O que a gente pode deixar de orientação? Se a pessoa tiver a possibilidade de fazer o contato zero, é o ideal. Porque pessoas tóxicas, pessoas narcisistas, malignas, elas são uma dose de veneno diária, te mata aos poucos, infelizmente. Se a pessoa não tiver condições de fazer o contato zero, vamos supor que seja numa questão ali de pais que têm filhos e tem que dar. Nós orientamos a pedra cinza. O que é pedra cinza? É você não exprimir, não manifestar nenhum tipo de emoção. Não brigar, não confrontar, ficar na sim, não, tal hora, sim, talvez, sabe? Por quê? Porque qualquer reação emocional é combustível narcísico. Eles amam. Eles amam. Qualquer coisa que mexe no seu emocional, que você surta, que você sai do seu sério, que vai te agredir, é combustível para eles viver. Eles se alimentam disso. Por isso que fala vampirismo. Um dos termos usados é vampirismo. De sugar. Isso. Agora, a mulher que descobriu e ainda está no relacionamento, que pode se fazer? De repente, ela buscar a orientação de um advogado ou um advogado que entenda do assunto, que seja confiável. Inclusive, uma das primeiras coisas que o narcisista faz quando vai divorciar é: vamos contratar um só advogado? Para que gastar dinheiro? Por quê? Porque o advogado vai ser manipulado por ele, né? Ter E alguém de confiança mesmo, sim, para estar do sim. lado, para dar essa orientação. Sim, sim. E aí, buscar alguém de confiança, organizar a sua vida financeira antes, porque o narcisista vai dificultar de todas as formas. Até conseguir a guarda das crianças, até conseguir tirar tudo. Então, olha que importante isso, né, que a Kelly está deixando aqui para gente, essa orientação. Né? Se você sentiu aí algum sinalzinho de alerta acendeu, aquela luzinha, busque se informar, busque orientação, procure, né, identificar, sem tomar aquela medida, não é aquela Sem medida tomar. drástica ali, sem, né, digo assim, a flor da pele. E outra coisa, não adianta querer brigar e falar, "Ah, você é narcisista e nada disso. Não adianta, nada disso. Você acusar outra pessoa, porque você não vai conseguir provar isso, porque teria que ser feito exames e a pessoa não vai se submeter a exames psicológicos e tem que ser por psicólogos especializados na área, que entendam do assunto. É muito complexo, porque não é uma patologia de fácil diagnóstico, sabe? E aqui nós estamos falando assim, não precisa de a flor da pele, mas nós estamos falando aqui, né, de situações, é preciso agir, É preciso é agir, preciso agir, né, mas com mas cautela. com cautela. E nós não estamos falando daquela mulher que está ali correndo risco de vida, né? Nós estamos falando de outra situação. É Sim, importante lembrar isso sim. aqui, Kelly. Geralmente, o que a gente está falando geralmente envolve narcisistas grandiosos. Esses muitas vezes não atuam na violência física, que deixa marcas, coisas que vão denegrir a imagem deles, sabe? Eles podem fazer assim, bater numa parede, bater janela, bater porta, coisas que através do som você vai ficar aflita, você vai ficar ansiosa, com medo, sabe? Isso pode fazer. Mas agredir a pessoa, esse perfil quase não agride, porque senão você tem como provar. E aí vai manchar a reputação que ele construiu ou que ela construiu. Nossa, é um tema assim que merece muito espaço, né, de discussão. Agradeço a Kelly, porque a gente tem um tempo, né? Não é um grande tempo para podermos ficar aqui um tempão falando, né? Muito mais tempo. Mas é importante, gente, qualquer forma de violência precisa ser denunciada. Precisa ser denunciada.
precisa ser denunciada. Ministério Público, nós temos a Ouvidoria da Mulher, 127. Você pode entrar em contato, buscar orientação, fazer sua denúncia, apenas para saber onde buscar ajuda. Nós temos esse canal que está sempre, né, à disposição, aberto para as mulheres, nesse caso específico que a gente está falando. E, Kelly, você também está à disposição? Passe, né, já finalizando aqui, se alguém quiser saber mais, como te procurar, onde te encontrar. Nós temos um contato que é 011 98967 6424 para aqueles que quiserem palestras, tanto no âmbito de órgãos públicos quanto no âmbito empresarial, porque acontece muito, né? E eu queria deixar o meu agradecimento, primeiro, a vocês, a toda a equipe. Segundo, o quanto meu coração está feliz e aliviado pelo apoio da Assembleia Legislativa, da Procuradoria lá dentro, né, da mulher, pelo apoio do Ministério Público, deles abrirem as portas para esse tema narcisista, tanto narcisista que tem entrelinhas de processos, né? Tão importante que é conhecer as características inatas desses abusadores. E eu vejo que existem pessoas empenhadas e que algo está mudando. Sabe quando você sente que está mudando? Que tem esperança, que tem pessoas ali que estão muito empenhadas em fazer a justiça acontecer. Porque aonde há verdade, há justiça. Mas a mentira traz a injustiça. Tudo que for mentira num processo e não conseguir ser identificado, vai gerar injustiça. Então, meu coração fica muito alegre. Eu espero muito que esse podcast chegue a pessoas que precisam ser libertas do abuso. Nós te agradecemos, Kelly, a sua disponibilidade. E então fica o convite para você que ouviu aqui. Às vezes quer compartilhar com alguém, compartilha esse podcast com alguém, para que mais pessoas possam ouvir, se inteirar deste assunto, ter acesso a essa informação, uma informação riquíssima, relevante e precisa. Nosso podcast fica aqui disponível. Acompanhe também nossas notícias sobre este e outros assuntos nas nossas redes sociais. O Ministério Público está sempre trazendo aqui as informações que são de relevância para toda a sociedade. Então, agradeço a você que esteve aqui conosco e até o nosso próximo episódio.